eu coloquei como título desta plática, deste tema, Não voltes para o Egito. Não voltes para o Egito. E nós sabemos muito bem, muitos de nós conhecemos já parte desta história, né, do povo de Israel, quando eles são libertos pela mão poderosa do Senhor, utilizando a vida de Moisés, né? Mas nós vamos aprender hoje que muitos de nós temos sonhos, metas, muitos alvos que estamos tentando alcançar. Mas sabe uma coisa? Sem disciplina, quando nós estamos com um alvo, com uma meta, mas não temos disciplina, isso produz pessoas frustradas. Porque nós podemos até ter muito conhecimento, muita vontade, mas sem disciplina para alcançar o alvo, nós vamos nos frustrar. E isso vai produzir em nós desânimo. A disciplina é vital, é fundamental. É uma questão de caráter. É uma questão de caráter. E, justamente, tudo que tem sido feito hoje, desde ontem, tem preparado estas mensagens, sabe? Tudo vai bem ligado. Esta cena, né, de teatro que nós observamos, ficamos até rindo um pouquinho. Mas hoje vamos falar um pouco sobre isso também. Como é que as escolhas do essencial, do que é vital, ela vai implicar, não sei se essa palavra está certa, vai implicar a perda das coisas secundárias. Ou seja, quando você tem que fazer uma escolha, você vai perder outras coisas que são secundárias, que não são tão importantes. Mas às vezes nós queremos tudo, o essencial e queremos também o secundário. Queremos todo. Mas isso não é possível. Nós precisamos ter caráter para não voltar para o Egito, para não voltar para a escravidão, para não voltar para o passado que antigamente tinha a nossa vida assim, sufocados com enfermidade espiritual, com morte. Então, vamos lá. E como foi, eu gostaria de te falar um pouco esse contexto desta cena, deste acontecimento do povo de Israel. Isto está em Êxodo, capítulo 1, versos 8 ao 14. Fala assim, entretanto... Não, eu tenho que ler em português. Espera aí, deixa eu... Vou colocar aqui. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Este é um contexto que é tão interessante, porque o inimigo, ele, com astúcia, trabalha em contra de nós. Aqui nós podemos ver que os egípcios, eles temiam ao povo, porque o povo era forte. E eles sabiam muito bem que era um povo especial, com um Deus grande e poderoso. E eu quero te falar a primeira coisa hoje aqui, que você
é um povo maravilhoso, abençoado por Deus. E sabe uma coisa? O inimigo sabe muito bem que diante de você vai o leão da tribo de Judá. E muitas vezes o engano do inimigo é justamente isso. Ele atua com astúcia para você ficar na escravidão. Se o povo de Israel soubesse que os egípcios tinham medo deles, o fato de tudo que aconteceu teria sido muito diferente. Mas o povo temia, porque sabia quem eram eles. Você sabe quem é diante de Deus, com Deus no teu coração? Você é mais do que vencedor. Você é amado por Deus, poderoso em Deus. As nossas obras têm que ser poderosas. Nós precisamos ser um povo de caráter, de muita certeza do que estamos fazendo, porque nós somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus. Então, eles viviam nessa escravidão. A vida deles era amarga, era uma vida sofrida. E quando nós olhamos para o nosso passado, na vida espiritual, sem Jesus, é a mesma coisa. É uma vida onde nós estamos servindo a um chefe, né? Das paixões deste mundo, dos desejos da carne, da vaidade. E isso é muito difícil de se complacer. Isso requer de nós muita força, muita energia, muito tempo e escravidão total para servir a um Senhor assim. E eles estavam sendo escravos. E esta saída, esta liberdade, custou demasiado. Foi difícil, foi um processo duro. E muitas vezes eles nem discerniam, não conseguiam enxergar a manifestação tão poderosa e ao mesmo tempo amorosa de Deus para eles. Eles não conseguiam ver isso. Às vezes acontece isso com nós também. Porque muitas coisas na nossa vida são comuns. E quando nós estudamos essas pragas, tudo isso que aconteceu no povo e nesse processo de liberdade, eu fiquei estudando um pouco mais e nós ficamos pensando, essas pragas foram feias, né? A água do rio convertendo-se nessa cor vermelha, os sapos, os piolhos e todas essas coisas foram muito tremendas. Quando nós ficamos lendo, eu nem imagino todas essas moscas e piolhos e você fica, teria dado liberdade logo, rápido. Mas, na verdade, estudando tudo que nesse tempo eles viviam e os acontecimentos que eram comuns, isto para eles não era grande coisa. Vou te falar por quê. Faz um ano que o rio Nilo ficou vermelho. Você sabia disso? Em 2023 ficou vermelho, cor de sangue. E esse é um fato da natureza que tem a ver com umas algas que fazem com que a água fique tóxica, contaminada, ou seja, é um fato que aconteceu naquele tempo e pode acontecer de novo. O que eu estou tentando falar? Esse fato fez com que as plagas fossem se manifestando. Não estou falando que isso foi um fato simplesmente aislado que a natureza deu. O que nós precisamos enxergar é que quer dizer, absolutamente tudo na natureza está dirigido por Deus, orquestrado por Ele para operar ao nosso favor. Quantas vezes já aconteceu na tua vida que você precisava ir para um lugar e começa a cair neve, você fala, não vou. Começa a chover, fala, não vou. Deus operando na hora certa, do jeito que Ele pode operar, porque Ele governa sobre tudo. E para eles, você sabe por quê que encheram de langostas, de piolhos? O costume deles era ficar com a cabeça raspada, porque justamente era um fato importante com que eles tinham que lidar. Então, eles raspavam a cabeça para evitar tanto piolho. Deus utilizou essas coisas comuns da vida deles para falar que Ele estava no controle de tudo.
de absolutamente tudo. Com uma água contaminada desse jeito, os sapos, as moscas tinham que fugir para um lugar e se refugiar. Deus mandou todas essas pragas aí, para se concentrarem aí, para falar que Ele, o olhar dele, como escutamos neste louvor, estava sobre eles. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Muitos fatos da nossa vida, Deus está tentando falar para nós, tentando que nós olhemos, que nosso olhar fique fixado, escutando Ele, e achamos muito comum todo. Isto é comum, isto não é nada. Acho que Deus não está falando comigo, isto não tem importância. E foi difícil. O processo para nós enxergar a Deus é difícil. O processo para sair da escravidão é duro, mas é um processo que nós precisamos lutar com caráter, com decisões, com escolhas certas, e vamos ter que perder algumas coisas. E isso é importante, e isso vale a pena. Nós, o dia de ontem, aprendemos tanto, aprendimos que podemos ser como Marta, ocupada, excelente, trabalhadora, mas também podemos ter o coração da Maria, que faz todas essas coisas em comunhão, sabe, bem perto de Jesus, escutando as instruções e louvando Ele. Aprendimos como podemos ter fome e sede espiritual, é identificar quando nós estamos passando mal. Assim como passamos mal no corpo físico, quando você não tem alimento, a nossa alma precisa manifestar alguma coisa e nós precisamos agir. Então, eles não enxergavam todos esses momentos operando a favor deles conforme a autoridade e a vontade de Deus, nos momentos exatos e perfeitos. O povo de Israel já tinha estado 430 anos em Egito, ok? E foi exatamente no dia que eles cumpriam os 430 anos que toda essa grande multidão do Senhor saiu do Egito. Essa mesma noite, o Senhor cumpriu a sua promessa de tirar o seu povo da terra do Egito. O que representa Egito? Egito representa escravidão, amargura, dureza, uma vida difícil, sem liberdade. Então, hoje eu quero te convidar, Deus está falando já ao nosso coração, eu tenho certeza, para não voltar a Egito, não voltar para a escravidão. E eu quero só fazer uma observação aqui. Moisés, ele viveu uma vida sempre rodeado de milagres, desde que ele era um bebê. Ele, sendo um bebê, Deus livrou ele da morte. Ele se criou em casa de Faraó como filho da filha de Faraó. Ou seja, Deus guardou de uma maneira sobrenatural. Num tempo onde ele devia ter sido morto, ele não foi. Ou seja, desde sendo um bebê, Deus cuidou, guardou e viveu uma vida poderosa, de milagres. Olha o que fala a palavra de Deus em Atos, capítulo 7, verso 36. É bem interessante porque nós podemos ver o testemunho disto. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Durante 40 anos. E nós sabemos muito bem que todos esses sinais, maravilhas, isso que eu te falei, que tem uma explicação, vamos falar assim, científica, né, de por que as pragas, por que o rio se tornou vermelho, mas nós entendemos com o discernimento de Deus que tudo foi feito no momento e no mover poderoso de Deus. Mas sabe uma coisa? Essa última praga que eles tiveram que afrontar, a morte dos primogênitos, foi o que verdadeiramente tocou já o coração do faraó para dar a liberdade. Então, o povo, ele estava saindo por fim. Isso tá bom, né? Liberdade por fim. O mesmo aconteceu nas nossas vidas, quando nós aceitamos ser resgatados por Deus, aceitando o sacrifício de Jesus
Isso nos deu liberdade. Isso já aconteceu na nossa vida. Ele rompeu, Ele quebrou toda a maldição, toda cadeia. Porque a palavra dele fala em João 8, verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E eu quero primeiramente te falar, você não é um escravo mais. O preço já foi pago, o Deus já derramou todo o seu sangue e nós somos livres. Livres. Se alguém aqui estava com essa inseguridade, será que, insegurança, será que eu, pelo fato de assistir neste lugar, de ter amigos que são crentes, será que eu sou livre? Essa é uma decisão pessoal. Deus já fez tão grande obra, que a palavra de Deus fala que nós estaríamos despreciando, fazendo menos o sacrifício de Jesus, ao não sentir e tomar essa liberdade. E então eles saíram e existiu um comportamento, uma atitude muito particular neste povo, que eu sempre falo que o povo de Israel é tipo uma analogia, uma apresentação da vida cristã mesma, do caráter que como seres humanos temos, essa queixa, essa maneira de querer sempre voltar, é natural. Mas, na verdade, nós precisamos compreender que se acreditamos que somente Deus tem que fazer alguma coisa por nós para ser salvos, nós estaríamos nos equivocando. Deus pede de nós um esforço. Deus pede de nós um compromisso e decisões. E essas são pessoais. Nós precisamos ter o caráter para nunca mais voltar. Cada vez que alguma coisa não era como eles queriam, não tinha o jeitinho que eles queriam, e não somente queriam, desejavam voltar para o Egito. Ou seja, eles gostavam, eu fiquei pensando, eles gostavam da vida ruim, então. Já aconteceu com você que você dá algum aconselhamento para alguém, mas essa pessoa faz de novo. Aí a gente fica pensando, você gosta da vida? Em espanhol é assim, te gusta la mala vida. Te gusta la mala vida. Era uma coisa parecida. E imagino, porque, aliás, se a gente falar da vida de Moisés, que grande liderazgo, paciência, amor. Ele não era perfeito, nós sabemos muito bem que muitas coisas aconteceram, mas eu fico com a boca aberta de ver tanto amor e tanta paciência com este povo. Então, cada que alguma coisa não era como eles queriam, eles desejavam voltar atrás. Quantas vezes, quando Deus não fez o que você queria, não cumpriu as tuas expectativas, se você está sofrendo muito por alguma coisa, não vê sentido na vida, ou não tem o que você quer, ou não entende simplesmente essa vontade de Deus, você quer voltar também para o Egito. Muitas vezes já aconteceu. Muitas. Olha o que a palavra de Deus fala em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Deus já nos deu a liberdade e Ele nos manda a permanecer. E permanecer fala de disciplina, permanecer fala de caráter. Somente. E isso corresponde a cada um de nós. Deus já fez sua parte, mas cada um de nós. Ontem nós falávamos dessa dieta, desse regime espiritual. A gente faz um regime para o corpo e é muito disciplinado. Não, eu não posso comer pão. Eu não posso comer gorduras. Mas cadê o regime espiritual que precisa de frequência também, de horários, de qualidade e de quantidade? Aí a gente às vezes não tem tanto caráter. Mas nós precisamos de ter caráter, porque
Aqui, nesta parte da palavra de Deus, fala: estejam firmes, permaneçam firmes. Então, este povo muitas vezes queria voltar sem pensar o que significava realmente. Porque eles já tinham vivido muitos anos de escravidão. Mais de 400 anos em amargura, em opressão. E ainda assim, sem pensar o que falavam, desejavam voltar. Assim que eu gostaria de falar algumas das ocasiões que eles queriam voltar. A primeira queixa, o primeiro momento foi frente ao Mar Vermelho. Olha o que fala Êxodo capítulo 14, verso 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha, a grande aventura estava ainda começando e eles já estavam mal, desesperados. Sabe, esse mar tão grande fez eles duvidar, se queixar, e queixas, e queixas, e queixas. Olha o que fala Números, capítulo 11, versos 5 e 6. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Quando eu estudava esta palavra, eu fiquei, olha só, eles ficavam com saudade das comidas, ficavam com saudades da rotina do dia a dia, de chegar em casa, preparar alguma coisa, sabe? Mas fiquei estudando um pouco mais. E, historicamente falando, naquele tempo, os egípcios, eles compravam demais de cebola e alho. Sabem para quem? Para seus escravos. Porque até hoje, nós sabemos que o alho é um remédio. A cebola, ela é um antibiótico, igual que o alho. Dá força, purifica. Gente, só com colocar esta é uma dica. Só com colocar uma cebola numa habitação, num quarto onde tem enfermidade, a cebola fica até preta. Porque ela absorve enfermidades, mata vírus e bactérias. O alho é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Eles estavam com saudade daquilo que deu força por muito tempo, que deu seguridade por muitos anos, por muitas gerações. Que coisa, aonde nós temos colocado o nosso coração? Aonde está o nosso coração, a nossa força? Eles estavam com saudade dos pepinos que refrescavam eles, dos peixes, porque eles não comiam então outra coisa, o peixe. Mas sabe, quem sabe da dieta do peixe, que é muito gostoso, mas a carne que tem a proteína que faz você ficar com força, como se fala isto? Musculatura, tudo isso, é a carne vermelha. Eles não comiam isso. Foi um tempo tão duro, onde eles costumaram a viver assim. E às vezes estamos acostumados já, e muito acomodados numa vida de escravidão, sem enxergar que isso não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. A confiança deles estava ali, no seu passado. Não conseguiam enxergar, visualizar, nem acreditavam num futuro melhor. Para eles o melhor foi aquilo. Não tão gostoso, mas a seguridade estava aí. Mas a chave principal para ser abençoado, para alcançar o alvo, é a fé. É acreditar naquilo que estamos esperando. Ainda não enxergamos, não vemos, mas você está acreditando que vai acontecer. Assim que visualizemos o futuro como um futuro melhor, como um futuro nas mãos de Deus, onde Ele vai nos surpreender com a mão poderosa que Ele tirou o seu povo do Egito. Do mesmo jeito, Ele vai tirar de você, vai tirar a tua vida
da escravidão. Mas todo o mais, a gente tem que colocar a nossa vontade e o nosso caráter. Não podemos voltar para o Egito, porque foi justamente o que o povo de Deus quis fazer quando Deus colocou eles diante da terra prometida. E olha, nós voltamos para o Egito quando não obedecemos, quando temos covardia para fazer as coisas. Nós voltamos para o Egito quando nós temos incredulidade, falta de fé. E Deus, Ele queria que seu povo vivesse com liberdade. Assim que tinha dado uma promessa, né, de levar eles numa terra onde seriam abençoados, onde eles poderiam crescer, mas isso era um processo. Mesma coisa acontece com nós para chegar a uma liberdade plena. Tem coisas muito importantes nesta vida que nós precisamos atingir. E eu gostaria que você pensasse nesse projeto de vida que Deus já te mostrou, porque eu tenho certeza que Deus já falou a teu coração, a muitos corações. E eu falei no início desta pregação que quando nós temos sonhos, metas, mas não temos caráter e disciplina, vamos ficar frustrados. Frustrados. Em Filipenses, capítulo 3, verso 14, fala assim, Pablo fala uma palavra maravilhosa: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é um caminho que nós precisamos, no qual precisamos andar com constância, com disciplina, com um caráter disposto a ser modelados por Deus, quebrantados por Deus, onde vamos ter que deixar do lado muitas das coisas que nós gostamos, mas que vai valer a pena. Porque uma boa escolha, a escolha do que é essencial, vai implicar a perda de coisas que são secundárias. E você tem que pagar esse preço, se você quer chegar alto nos propósitos de Deus. Então, o povo tinha uma promessa, e você tem promessas de Deus, promessas específicas, um chamado de Deus. E eu sei que você está orando há muito tempo e esperando umas respostas de Deus. O povo estava diante da terra prometida. E olha o que aconteceu. Vamos ler Números 13, versos 30 ao 31. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Gente, se o povo egípcio já tinha medo do povo de Israel, se eles tivessem tomado a terra nesse momento, esse povo ia sair tremendo. Porque Deus colocou neles a sua graça, a sua presença, o seu poder. Mas eles não sabiam. Tinham que quebrar essa mentalidade pobre. Essa mentalidade errada. E eles não sabiam. 12 príncipes, fala que era gente que escolhida por Deus, 12 representantes, um de cada tribo. Eles foram espiar por bastantes dias. Eles até trouxeram o fruto da terra, que era próspero, grande. E a palavra de Deus fala que essa terra que ia entregar para eles era uma terra onde fluía leite e mel. E esta comparação, esta analogia, fala de uma terra onde você pode ter gado, onde você pode cultivar. Aliás, nós sabemos que o povo de Israel é o pioneiro e a vida toda tem se dedicado ao gado, ao cultivo. Deus estava colocando tudo sobre a mesa. Você sabe, para eles crescerem, para eles desenvolver o natural potencial que eles tinham. E Deus, muitas vezes, já tem a promessa para nós ir lá no grande e desenvolver todo o nosso potencial. E nós temos medo. Temos covardia, se fala, para pegar e atingir o alvo. Caráter.
Não podemos voltar para trás. O que vem é melhor, meu querido. Se até hoje você está desanimado, se alguém está aqui triste, se alguém está pensando que os seus sonhos não vão ser atingidos, que Deus não está com você, não é assim. Deus tem uma promessa muito grande para nós, mas nós precisamos, junto com Ele, dar passos de fé e nos apresentar com coragem para fazer as coisas. Tem aqui um homem que fala, vamos subir. E tinha todo o ânimo. E ele queria subir. Mas olha só, novamente eles desejaram voltar. Números capítulo 14, verso 1 ao 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara, olha só, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Caráter. Eles não estavam acreditando, eles não estavam visualizando uma vida melhor. Deus tem uma vida melhor. Deus tem propósitos grandes, melhores. Não vamos nem ficar neste estado, nem vamos voltar para o passado. Vamos mais além, porque os sonhos e os propósitos de Deus são muito mais altos ainda do que pensamos. Deus tem coisas grandes, maravilhosas. Então, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles até queriam já levantar um líder. Uma pessoa que liderasse essa caminhada, essa volta. Gente, divisão, ok. Então, temos que ter cuidado com que voz estamos escutando. E muitas vezes, ou quase sempre, isto é uma coisa que nós temos que ter muito consciente. Nós, como filhos de Deus, vamos ter oposição. Vamos ter uma luta, mas a palavra de Deus nos convida para lutar essa boa batalha. É uma boa batalha da fé. É uma boa batalha da fé. E essa escravidão de 430 anos fez com eles, criou neles um caráter de conformismo, se fala assim? De conformismo, e falta de coragem para alcançar seus sonhos e suas metas. Essa escravidão não era só física, era uma escravidão mental e espiritual, que ficou bem arraigada, ou seja, bem dentro deles, com muitos costumes e condições de vida. E sabe uma coisa? Existem consequências se a gente não sai livre dessa escravidão, se nós preferirmos essa condição de vida, porque as promessas de Deus não vão ser cumpridas na nossa vida se continuarmos com esse estado, nessa posição. Olha o que fala Números, estamos fechando quase, Números 14, verso 22. É forte esta palavra, porque fala, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, que coisa, né? E os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, isto é importante, me puseram à prova já, quantas vezes? 10 vezes. Nós limos aqui algumas das coisas onde eles apresentaram um caráter não receptivo, uma cegueira espiritual, e eles queriam sempre voltar. Mas aqui a palavra de Deus fala que foram 10 vezes. Quantas vezes já fizemos pirraça para Deus, choramos porque não estamos contentes com a resposta dele? Eu acho que mais de 10 vezes. Muitas vezes já ficamos inconformes. Nós até oramos assim, falamos ontem, né, como a Marta reclamou para Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morto.
E Deus falou, mas ele vai viver, eu vou ressuscitar ele. Eu já sei, lá nos dias postreiros, eu já sei que é uma promessa. Assim é nossa vida, estamos tentando explicar para Deus, fazemos muitas questões, muitas perguntas para Ele, e nós não deixamos Ele agir. E aqui fala que o povo 10 vezes tirou, sabe, irritou a Deus com esta situação. E vamos continuar lendo para fechar. Me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Esta é uma palavra forte. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve, que houve? Outro espírito, outro caráter, outra visão, outra essência de luta, de querer alcançar, ainda sabendo que não era muito capaz, mas sabendo que o Espírito de Deus, com Deus no seu coração, ele ia atingir o alvo. Não é a tua capacidade, não é nas tuas forças, não é na tua lógica, não é no teu intelecto, é na sabedoria, o caráter e o Espírito de Deus conosco. Conosco. Caleb tinha outro espírito, visto que houve outro espírito, e perseverou. Hoje nós estamos falando de disciplina, de caráter, de constância, em seguir-me. Não é fácil seguir a Jesus. Por isso que muitos desprezam, como nós vemos neste acontecimento, a Deus. Porque seguir a Deus não é fácil. Fácil é fazer o que todo mundo faz. Fácil é ir na onda de todos. Se relaxar, igual como quando você está no mar ou num lago. E deixar que a água te leve, isso é fácil. Mas lutar em contra das olas do mar, ondas do mar, lutar em contra da corrente, isso requer muita condição física, muita força de vontade. Em Caleb houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Meus amados, é para nós cada promessa da palavra de Deus. Eu sei que estamos vivendo lutas e tempos muito difíceis, onde muitas vezes não conseguimos nem discernir o porquê estão acontecendo coisas na nossa vida, na nossa casa. As lutas são grandes, mas olha só, Deus pede para nós segui-lo, escutar a sua voz, ficar atentos, ser esforçados, corajosos. Eles ficaram com medo de entrar na terra. Falaram, é terra de gigantes. É terra muito difícil de se conquistar, de atingir. Eles viram isso, mas Caleb entrou e falou, esta é a nossa terra? Sim. Esta terra onde tem este fruto tão grande e maravilhoso, sim. Eu já estou vendo o povo aqui sendo feliz, crescendo, com nossos gados, plantando, cultivando. Eu já estou vendo. Ele não viu o inimigo. Ele se concentrou no futuro e o que o Senhor ia fazer por eles. O que você está esperando que Deus faça? Faz essa questão na tua mente. Qual é a circunstância que você está orando e precisando que Deus mude? Porque vamos começar com isso. Qual é essa circunstância? Qual é a tua necessidade? Pensa nela. Agora, a nossa capacidade não é suficiente. Nós não somos nada sem Ele. Talvez estamos até com algumas cadeias que não estão nos permitindo sair do Egito. Ou talvez Deus já até quebrou cadeias, mas ainda pensamos que estamos atados a elas.
Um elefante, naqueles tempos onde nos circos se faziam o espetáculo com animais, os elefantes bebecinhos, eles eram atados com uma cadeia que, naquela força do elefante bebê, ele não conseguia sair daí. Só que esse elefante vai crescendo, crescendo, e a cadeia é a mesma, é pequena. Só que ele pensa que não vai conseguir sair. Então, o elefante ficava assim, se mexendo. Mas se ele colocasse a força dele para sair, ele ia sair. Mas ele não queria sair, porque a mente dele, a mentalidade do coitadinho do elefantão, pensa que é um elefantinho que não vai conseguir tirar o pé. Precisamos crescer em caráter e em compromisso com Deus. Você quer liberdade? Você quer conservar sua liberdade? Você quer atingir a promessa de Deus, viver nas promessas de Deus? Se coloca de pé. João, capítulo 8, verso 12, fala assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é a mesma expressão de Jeová ao respeito de Caleb. Ele me segue, ele caminha comigo. Ele está caminhando comigo, ele está acreditando no poder meu e o que eu vou fazer. Deus hoje te fala, Jesus fala, novamente nos fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmo 111, verso 10, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem com seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Nós podemos ter, como eu te falei no início, muito conhecimento, muita palavra, mas o dom de Deus, que é a sabedoria, é a capacidade de nós, como seres humanos, de escolher o que é vital. A sabedoria é um dom que não se adquire, nós não adquirimos ele pela leitura, nós adquirimos pela leitura inteligência, conhecimento, mas a sabedoria, ela é um dom que vem de Deus, porque é a capacidade de escolher, é a capacidade de perseverar, é a capacidade de ser disciplinado, de ter uma hora, de ter qualidade, quantidade com Deus, sabe? De ter compromisso. Essa é a sabedoria. E aí fala isso. Quando nós honramos a Deus, quando damos lugar à sua palavra, quando caminhamos com Ele, nós vamos conseguir ter sabedoria. Não voltes para o Egito. E se você ainda está no Egito, hoje é o dia da tua liberdade. Hoje é o dia de renunciar os vícios, de renunciar ao ódio, de renunciar ao ressentimento, de renunciar à falta da identidade, de renunciar às mentiras deste mundo, de renunciar às práticas que não são saudáveis nem para teu corpo, nem para tua alma, nem para tua mente. Hoje é o dia de liberdade. Liberdade. E de permanecer nela. E de continuar. Não ficar somente aí, sino de alcançar as promessas de Deus. Levanta as tuas mãos. Se esta palavra, se o Espírito de Deus tocou teu coração com esta palavra, levanta as tuas mãos como um sinal que você está recebendo de parte de Deus liberdade, que você está com o desejo real e o compromisso de ser modelado por Deus para atingir um caráter cristão de verdade. Amado Pai, nós te louvamos nesta tarde. Obrigada, Espírito Santo, porque tua palavra já foi falada, mas o que o Senhor pode fazer e que somente tu podes fazer, vais fazer agora, meu Deus.